satisfação. Só que eu falei, cara, as próximas coisas que eu vou vender para uma outra pessoa. Até que eu vi esse cidadão, eu sei, eu falei, cara, eu vou ligar para ele, porque assim, nunca tinha. Aliás, se bem que eu já tinha comprado 2 coisas com ele. Então já conhecia. Mas só de comprou e... Mas não, entendi. Eu tive. Ele me enviou uns 2 áudios ali, fizemos uma negociação e depois deu certo mais uma vez. Falei, eu vou falar com o Sig, cara, e de primeira assim, e é o que eu falo, sinceramente. Falo, ó, tenho isso daqui, mas eu tenho mais coisas, mas eu quero fazer por lotes. E ele. Certíssimo. Vamos então fazer então dessa forma. Eu falei, fechou. Pela credibilidade, eu falo assim, a palavra da pessoa é tudo. Cara, e quando você, apesar de não ter nem vendido nada para ele, só ter comprado, mas pela transparência que ele sempre teve, e assim, a negociação, você conversando, você sente essa... Percebe rápido, né? Você consegue perceber que a pessoa é de boa índole. Percebe. Eu falei, cara, tô enviando para você e vai, daqui a 15, acho que o primeiro pagamento foi para 15 dias. Cara, desde então... Você mandava no ônibus... Não, eu saí de casa, assim, eu saí com mau prazer, falei que eu moro no interior de São Paulo. Legal. E eu acreditava no que ele me vendia. Tipo, a pandêmica eu não queria pegar pelo valor, pode perguntar pra ele. Eu imagino. Você comentou, né, que na época ela não tava... E assim, eu não queria, tava... Ele é um item que tem uma certa demanda, né? Então não é todo mundo que vai procurar. É claro que é um item que todo mundo deseja, né? Mas assim, a compra e venda dela, às vezes... Então se esse item ficar, por exemplo, parado um mês lá na tua loja... Esse um mês, né, pelo valor agregado ali, você poderia estar circulando outras coisas. Estou pensando no lado negocial, né? Então, desde então, eu passei a negociar muitos itens com o Sig. Cara, formou uma amizade. Sempre picado, eu ficava sempre até bravo. Eu ficava bravo. Vende tudo logo, mano. Me manda isso tudo logo. Ele ficava muito pé da vida. Não, vamos devagar. Certo, vamos com calma, ele é melhor. Que nem Neogel AS, algumas ele coisas... Ele que me passou a informação. Ele não conhecia muita coisa. Quase 20 mil um cartucho. Eu falei assim, mano, não tem como eu pagar. Eu não vou vender. Mano, vendeu na mesma hora, Eduardo, que chegou na minha mão. Imagina o Metal Slug 1, né? Que é uns 50, 60 mil, né? Uma fortuna. Não, foi o que eu falei pra ele, Eduardo, assim... Tem itens do Neo AS que sai fora da nossa imaginação. Né? Então, muito raros. Né? Principalmente os cartuchos americanos. Mas assim, o mais gostoso disso tudo é quando você conhece uma pessoa que tem palavra, que honra com seu compromisso e formou uma amizade de respeito, de admiração. E eu falo, isso que é gostoso do colecionismo. Quando a gente consegue proporcionar isso para as pessoas, que nem você ficou... Apesar que eu insisto, tá, gente, que tinha uma caixa de serviço. Mas eu tô saindo daqui. Agora é 2 pessoas contra 1. São 2 pessoas contra 1. Eu tô saindo daqui como um velho ranzito. Felizmente ela não tá aqui. Até posso te mostrar que tá guardada ali. Não, mas... Dá um beijinho de novo. Não mexi nela, porque eu comentei com o Sig, né? Eu falei que eu tinha vontade de comprar algumas collectors e, em sequência... fazer assim um local, né, para mostrar elas e tal. Só que aí tem uma questão da minha coleção, quando vocês entrarem, vocês vão ver alguns detalhes que não são tão comuns de você ver. É porque eu já morei em 3 regiões diferentes do Brasil, eu já mudei bastante com a minha coleção. Então assim, você tem que adaptar toda hora, né? Tem item na coleção que você acaba amassando em mudança. Nossa, tem um item ali que eu amassei, eu mesmo amassei, que me deu uma dó, cara. Porque a gente gosta, né, desses itens. Então aí por isso eu acabei dando uma adaptada, como você comentou também na parte do... Chegou a hora que a gente dá uma diminuída, né? Por questão da mudança já deu uma enxugada, então eu foquei nas franquias assim, que eu mais gosto. Pronto, esse aqui eu acho que eu vejo que é um ponto interessante do colecionismo. Pois é. É impossível você falar, vou comprar tudo que aparece. Você não vai dar conta. E outra coisa, você vai acabar ficando com muita coisa que nem você sabe que você tem. Isso eu te dei como dica, né? Sim, por isso que é importante. Cara, eu acho que a coleção, ela inicia com aquele item que você gosta. O que pra você pode ter, pra uma pessoa não tem valor, mas pra você tem. Com certeza. Né? Eu acho que, por mais que existe um business por trás de tudo, mas, cara, o valor sentimental... É bem elevado. Não tem ninguém que compra. É o que faz você manter sempre sua coleção ali. Você pode vender um item, adicionar outro. Porque ele tinha a coleção dele maravilhosa, mano. Maravilhosa mesmo. O que eu sentia, tudo mais, que ele era um bom colecionador, mas ele acabou pegando muitos itens que não faziam sentido pra ele. Aí ele meio que pegou esse parâmetro de acumulador. E o quê? Ele gosta desses livros, tipo a Pandêmica, os livros desse aqui, o vermelho ali.
são itens um pouquinho mais agregados, mais difícil mesmo. E ele tinha diversos itens desses. Ele Oh, que vendeu legal. os tacos do GTA, o de golfe e o do De beisebol. Difícil de encontrar, hein? Funcionário. Saiu na mesma hora. São coisas que, tipo assim, chegou pra mim dele, que ele falava assim, pode pegar pra vender. Eu falei assim, mano, será? Vou arriscar. Ele me passava tanto o valor quanto o conhecimento daquele item. Ah, então bom que ele já tinha todo o conhecimento histórico já. É. Então ele já podia te dar o preço, né? Você faz eu diferença. acho que é importante você ter ali um conhecimento, por mais às vezes raso que seja, mas para você ter uma ideia daquilo que você tem. Sim, é importante. Porque, cara, você vai contar uma história e para você contar essa história você precisa de um bom enredo. Você precisa entender aquilo que você tem para contar para as pessoas. Pô, é legal você chegar na sua, você tem uma pandemia digital e você explicar o porquê você tem o que fez você comprar. Você sabe, porque assim, não é só o valor, ele é importante no final, sim, mas a história que você tem. Faz diferença. Eu vou dizer por mim. Nunca aquele Xbox One X, que ele é um tubo branco com Hyperspace. Hyperspace. Ele era difícil de conseguir no Brasil. Quando chegou no Brasil, você sabe pra onde eu fui buscar um? Porque eu sou louco, assim, na época eu peguei um avião, sério mesmo, eu fui até Santa Catarina, aluguei um carro, lembra que eu falei, cara, vou conhecer o estado. Fui pegar na casa do cara. Poxa, que Porque, legal, assim, hein? não, mas é porque cada item tem uma história. O Bem que pra verdade. alguns, você jamais faria, e tudo bem, mas é legal. Pô, eu comprei de um cara que viajou, ele foi, sabe? E minha Pandemic, né, já vocês estão dizendo que não tem caixa de E serviço. você vê a não coleção desse cara. Ele tá fazendo esse Hyperspace. Esse Hyperspace deve ter 1 ou 2 meses que você me vendeu. Eu vendi ele uma semana atrás na live pro Leonardo. Nossa, mas E a coleção dele não acaba, não. É O princípio são bem explicado, velho. Eu São sou- bem explicado, velho. eu sou muito apaixonado na primeira geração da Xbox porque eu joguei na época, né? Assim, O Classic ali, né? se pensassem a cada 10 brasileiros que tinham condições na época de ter um videogame da geração 9 tinha PS2. Então, Sim. assim, alguém ter um Xbox na época era muito difícil. Eu tinha meus amigos, nossa, que negócio diferente e tal. Eu falei, cara, eu tenho que dizer, eu levo na sua casa. Era pesado, era terrível. Era pesado Mas pra eu caramba. levava, jogava na casa dos meus amigos, sempre fui apaixonado. Então, a minha primeira coleção que eu comprei, assim, que eu montei é do Classic, Xbox né? clássico. Eu tenho. Legal. E uns joguinhos de PlayStation 1, assim, que a galera nem conhece, tipo NASCAR Rumble, porque, como você falou, isso foi o que me fez Começar, gostar de talvez, jogo, ali me também. fez gostar, me fez me apaixonar por jogo. Então, pra mim, tem um valor que outra pessoa não tem. A pessoa, o que é NASCAR Rumble? Eu não sei, mas pra mim... E, cara, essa questão do valor, na minha visão hoje, você não descobre no momento que você está comprando. E você não descobre. Você descobre no minimamente 5 anos, 10 anos depois. Então você não tem Verdade. como... Você olha aí, o DualSense, as coisas que estão saindo agora, não tem essa valorização extraordinária porque todo mundo já tem a consciência de pegar para colecionar. Então o valor, ele meio que de preço, já passou, tipo assim, de ser algo que você tem que começar colecionando, tipo, vou começar colecionando PS5. Vou comprar tudo que lança para daqui a 10 anos. Olha o que aconteceu nos 30 anos. Passou 2 anos, os caras revenderam de novo. O preço baixou. Então, o que faz a gente ter certeza daquilo que vai ser investido? No meu ponto de vista, é um console do livro desse aqui. Numerado, mais escasso e tudo mais. Que tem um pouco mais de conceito do que os outros. Concordo. É, Quanto mais escasso for o item, você está fazendo um investimento que a longo prazo ele vai se tornar cada vez mais, vai valorizar e se tornar mais raro. pelo menos se mantém, né? E Se querendo, mantém. e querendo ou não, é um item que, por ele ser muito raro, falando no mercado internacional, ele acaba ficando dolarizado. Então, É. independente do que acontece aqui no Brasil, você tem ali uma reserva de Concordo. valor. Valorizando ou não, tá ali com você, você tá precisando, vou precisar montar um negócio, preciso comprar um imóvel, você consegue vender esse item com uma cotação internacional. Você Sim. não precisa se preocupar como é que está exatamente aqui o mercado. Exatamente. Então, até se de repente o SIG, por exemplo, que hoje tem um grande alcance, né? Tá difícil de vender aqui no Brasil, ele consegue vender para fora. Então, Porque tem essa demanda lá fora. Porque Tem. são 200 unidades, cara. Muito e raro, né? tratando de Resident Evil, isso é muito pouco. eu posso dizer assim tranquilamente assim que assim, eu tô no colecionismo há mais de 20 anos, né? As duas franquias assim que mais tem demanda de colecionismo é Pokémon e Resident. Tem muita Nem o paixão Mario tem envolvida. tanto assim, né? Não Já tem, percebi. não tem. Nem o Mario tem tanto assim. Não tem. Se você tiver um console de Pokémon antigo, tipo, tem um Nintendo 64 do Pikachu. Ele não é muito caro, mas ele é um item raro. Quem gosta de Pokémon quer ter esse item. Sim.
que é um item bonito, né? Então, O azul e o laranja ali, né? a paixão que move o fã de Pokémon, o fã de Resident é um Não, mas negócio... não tem nem como falar, porque Resident Evil foi lançado em 1996. 96. As né? duas foram lançadas juntas, inclusive. Pokémon e Resident são do mesmo ano, Pokémon é 96. de 96 também? Coincidência, né? Essa. Nossa, tá vendo? Não, Também não sabia pra mim dessa era informação. de 97 e 98. 96, o Red e Green, né, lá no Japão, né? Olha, Final de 95, acho que chegou a ter alguma coisa no Japão, mas 30 lançamento anos, então. internacional. mas você sabe o que eu falo assim, velho? A primeira vez que eu joguei Resident, eu vi aquela abertura, falei, cara, sério, Arrepia. meu corpo assim arrepiou. Aí você começa a jogar, o primeiro grito que eu dei foi, logo quando você entra ali na delegacia, você começa a fazer, você tem acesso ao corredor, você tá andando, de repente aparece o Dorman lá, esse cara, meu, eu dei um grito, eu joguei o controle, fiquei assustado, velho. A gente não estava Assim, acostumado, mas, né? pô, é uma franquia maravilhosa. Eu amo, né? até Ela tem hoje. seus deslizes em certos momentos, Normal, né? Que é normal. normal de uma franquia, mas realmente ela se caracterizou no survival horror de uma forma Sim. esplêndida, assim como Silent Hill e outras, mas Resident realmente, Amo. os japoneses, os itens que eles fazem, né? E tem os isqueiros também, que tem esses isqueiros que são caríssimos. Nossa, né? raríssimo. Os Zipos, né? Os hipos, exatamente. Não sabia. Você não Sério? sabe? Tem, Não. tem uma coleção, tem Não mais de sabia. 30. A cada tantos anos, assim, a cada tantas coleções, eles lançam algum Zipo. Edição de 5 anos de aniversário do Resident, eles lançam um. Então tem uma coleção daqueles isqueirinhos lá por causa do Resident 1, né? No Resident 1 você jogava, tinha um isqueirinho. Isqueiro, exatamente. No remake do 1 você usa isqueirinho também pra, vamos dizer assim, matar de vez o zumbi pra ele não renascer. Então esse isqueiro tá na... Eu sou muito Nutella, pô. Eu conheci o Resident Evil no 4, pô. Eu conheci o Resident Evil no 4, pô. O 4 tem 20 anos, cara, né? Tem Então. bastante tempo. Eu conheci no 4. Pegou uma das, dentro da franquia, é um dos melhores jogos que tem. Sim. Sim. Por isso que eu gosto bastante, apesar de só ter jogado o 4 mesmo. Ah, entendi. Mas 4 é maravilhoso. Então você é fã do Leon. Demais. Pra mim só existia ele. Depois que eu comecei a trabalhar no entendi. mercado, eu fui entendendo que é um mundo que não tem fim, né, mano? Sim, ali é gigantesco. GTA também, essas Eu coisas assim. acredito que dentro das franquias hoje, de itens, Resident, Pokémon, assim, elas são os tops. Não que tem Sim. Final Fantasy, Tem, mas tem eu acho que o outros. nicho de mercadoria, E se manter, mercados, são esses. Sim, Se sim. manter. o nível de itens a vendas é esplêndido. Eu, de tudo. eu acredito que o One Piece, ao longo desses futuros anos, pode ter um pouquinho de clareza melhor diante dos outros. Pelo nível do card de One Piece hoje tá numa crescente absurda. Ah, é. Pode notar o que eu tô falando. É algo que eu sinto que o nosso mercado vai tentar conectar de alguma forma. Porque já existem algumas edições ou outros mais, mas não é tão cobiçados e tão visualizados pelos colecionadores. Mas pensando em investimentos, você bota o Pokémon, ele tá muito mais em alta do que hoje outras franquias, pelo simples fato do TCG. Verdade. TCG conexão. movimenta muito dinheiro, né? E o One Piece entrou recentemente, né? Acho que tanto One Piece quanto Naruto. Eles viram que esse mercado Entendeu? é bem promissor. Entende? Exatamente. Então acho que essas conexões, mano, se juntam no mercado, um ao outro, e cada um começa a alavancar um ao outro ali. Mas- E deixam de deixar o game meio que morrer. Que o nosso futuro, se a gente se não se conectar com essa galera mais base ali, moderna, é o colecionismo, ele ficar escasso e tudo mais, mas pra quem, vamos dizer que daqui uns 30 anos, pra quem que vamos dizer, quer vender, pra quem você vai vender? Verdade. Mas, por exemplo, você vê Cavaleiros do Zodíaco. Ele tem sucesso no Japão, na Europa, no mercado da América Latina. Estados Unidos simplesmente não vingou. Praticamente desconhecido. É. Desconhecido. Aí você pega um Dragon Ball, que Dragon Ball é famoso no mundo todo. One Piece, eu sei que nos Estados Unidos ele tem uma Ascensão maneira. ascensão maneira, assim como no resto do mundo. E Cavaleiros, cara, o que eu acho uma injustiça, porque pra mim é um dos melhores desenhos. Mas Justo. e a variedade de itens que tem é muito estranho, né? Maravilhoso. Como você vai entender? É uma análise de mercado. É a conexão que, querendo ou não, o Naruto, o One Piece, eles se conectam como o mercado está atualmente. Eles entregam para aquilo que são desenhos, animes que se conectam com crianças. Eles têm sempre que se conectar com crianças. Na minha época, eu vi um pouco de Cavaleiro, mas muito pouco. Por quê? A conexão era mais com a galera um pouco Mais velha, né? Sim, E se você vê o que se mantém comprando, adquirindo esses itens, é uma galera um pouco mais de sim. 30, 35, 40, que não é ruim, mas a conexão com a molecada, você imagina um filho seu
você tendo filho, ou seu irmão ali, por exemplo, ele se conectando com o Cavaleiros do Zodíaco para colecionar, não teve um apego, um afeto. Que é o que o nosso mercado está em risco hoje em dia, mano. Esse valor que One Piece, Naruto e outros desenhos geram é muito mais Porque amplo. são mais modernos, são pós anos 2000, né? Cavaleiros é anos 90, aí One Piece e Naruto já é uma coisa mais dos anos 2000. Mas Dragon Ball, você vê, Dragon Ball ele tá... Ele se reciclou, né? Ele ele continuou com o consegue Super, ainda- ainda mantém, realmente. Ele consegue manter... Não é tão bom. Eu sou fã de Dragon Ball, não é tão bom quanto os antigos. Mas Você é sabe maneiro. uma curiosidade legal de Cavaleiro, você que gosta de Cavaleiro, não sei se você sabe, mas quando ele veio aqui pro Brasil, a Manchete nunca comprou um episódio. Uma empresa especializada nos brinquedos viu o mercado brasileiro promissor e falou, a gente vai levar os Cavaleiros lá pro Brasil. Aí eles deram os episódios pra Manchete passar, aí com isso gera demanda pra criançada querer o boneco. Então os vendedores de boneco deram os episódios pra cá. Eu lembro claramente quando assisti pela primeira vez Cavaleiro. Eu lembro também. Eu fiquei maluco. Eu lembro Chegou até do na- episódio. eu espero que meus amigos tenham assistido, porque na época a gente não tinha telefone, só tinha telefone fixo. Mas nem era todo mundo, era possível ter, não é verdade? E o SIG, talvez você, como falou, um pouco mais jovem, né? Que o Cavaleiro foi mais ou menos praticamente a primeira porta de acesso que a gente teve aqui no Brasil com o anime. Tinha uma cultura japonesa que veio pro Brasil lá na época mais antiga ainda, do Sentai, que tinha o Changeman, Flash,